Não faça suposição, não tome conclusões precipitadas. Nós vamos hoje para o terceiro acordo, o terceiro compromisso, baseado lá na filosofia tolteca. A gente já falou de seja impecável com as palavras, entendendo o quanto que a palavra tem um poder criador de realidade, né? Seja o que a gente diz para a gente ou para o outro, podendo encarcerar o outro, né? Lançar um feitiço e o outro ficar acreditando naquilo e ficar preso, e a gente também com a gente, criando um jeito de estar a partir do que aqui a gente vai criando crença, acreditando nas nossas palavras, de não tomar nada pessoal, nada é sobre a gente, tá sempre falando do outro, né? A gente fala da gente mesmo. Eu já entendi isso, mas tem sido muito difícil esse outro, né? Então, eu sei que não é sobre mim, mas uma fase ainda com pouca paciência com o outro, né? Com o tempo do outro. E como educadora, eu sei o quanto isso é desafiador e que é paradoxal. E uma das coisas que ele fala no livro é que a gente, na mente, esses acordos, eles são às vezes totalmente contraditórios, às vezes tem vozes de todo lado, cada um trazendo uma perspectiva. Então, isso se torna mais desafiador esse processo, porque não tem uma linha coerente, lógica, linear, né? Então, em cada acordo desse, a gente está num estágio, de um tamanho, de um jeito. E aí, quando eles colocam tudo no cérebro lá para fazer a reunião, ele fala que às vezes parece uma feira enorme, com aquele tanto de gente conversando, cada um com um tipo de voz de uma altura. E às vezes aquietar essa mente é um desafio, né? Então, esse processo de a gente entender, é, de compreender do campo cognitivo é um lugar. E fazendo esse exercício, né, de realmente quando escutar outro, falar, não é sobre mim, né? Não vou pegar para mim, ou não vou atacar esse outro, não vou me defender, é um grande desafio. Às vezes a gente avança, né? Às vezes a gente retrocede no processo de evolução, né? Como diria a evolução da enfermagem, né? Você pode evoluir para um quadro pior, pode evoluir para um quadro melhor. E eu acho que eu estou nessa fase de uma evolução para trás, assim. Então, tomada mesmo nesse lugar de saber que não é meu, né? Mas não querendo lidar com aquilo, não querendo ajudar o outro a deslocar, verdade, fazer um movimento muito mais de afastar, né? De não lidar mesmo. E agora, tem um não faça suposição. No livro Conversas Difíceis, ele fala que o maior desafio da comunicação é que tudo passa pela nossa questão emocional, mas que a gente deduz a intenção do outro. Então, a gente tem certeza que a pessoa falou aquilo para nos ferir, que ela fez daquele jeito porque não gosta da gente ou porque quer magoar a gente. E aí ele fala: a gente tende a fazer suposição sobre tudo. O problema é que a gente faz e acredita que a gente está supondo certo. Então, me parece que o problema não é fazer a suposição, é achar que ela é real, né? Juramos que é real o que a gente está supondo. Fazemos suposição sobre o que as pessoas pensam e fazem, e a gente toma isso pessoalmente. E depois culpamos, a gente reage a esse outro enviando veneno emocional com as nossas palavras. Então as coisas vão tudo ligando, né? Então, como a gente fala, se aquilo pega na gente e a gente supõe algo, como a gente reage, aí reage com as palavras, que é lá no primeiro acordo, né, do ser impecável com as palavras. Este é o motivo por qual sempre que fazemos suposições, a gente busca problema. Busca é triste, né? Isso aí, quem que está querendo buscar problema? Então, me parece que a hora que a gente supõe, ele está dizendo. Você supôs, você vai arranjar problema, porque, em geral, a gente não passa nem perto do que é de fato, né? Fazemos uma suposição
compreendemos mal as coisas, tomamos para o lado pessoal e acabamos fazendo um grande drama do nada. Toda a tristeza e os dramas que temos experimentado têm suas raízes nas suposições que a gente fez e nas coisas que a gente tomou para o lado pessoal. Concede um momento para você mesmo para considerar a verdade dessa afirmação. Toda a questão de domínio entre seres humanos gira ao redor das suposições e em tomar as coisas para o lado pessoal. Nisso, né, todo o nosso sonho nesse lugar vira um inferno. Então, é o lugar que nos leva para esse inferno na Terra. Porque a gente produz muito veneno emocional, fazendo suposição e tomando para a gente. Porque, em geral, começamos a reclamar, fofocar, a alimentar, né? Remoer a partir das nossas próprias suposições. E esse processo, né, de às vezes ir falar com o outro, falar mal do outro, faz com que esse veneno também volte para a gente, né? Que em geral não é tudo, me parece que a gente faz, é a gente mesmo que bebe, né? Prepara e a gente mesmo toma o gole. Como temos medo de pedir uma cariação, né? De sentar, vamos lá, você está pensando isso, né? Fazemos suposições e tomamos elas como verdade e que elas são certas. Depois, a gente defende e vai tentando mostrar que a gente tem razão, né? Mostrar, provar que aquela nossa suposição é certa. Sempre é melhor perguntar do que fazer uma suposição, porque as suposições criam sofrimento. E é muito legal, né? Todo mundo sabe disso, não sabe? O difícil é fazer, é o que ele fala, né? Então, assim, os quatro, porque você precisa mudar o jeito de estar, né, no mundo, porque em geral a gente foi se constituindo de um jeito. Então, você até sabe que é melhor perguntar: oh, é isso, eu tive essa sensação de que você está querendo. E aí, às vezes, essas conversas podem não ser fáceis, e a gente às vezes prefere não fazer, mas a suposição parece que não alivia. Parece que não tem. Meu pai sempre dizia uma coisa: não tem saída boa, ele dizia. Às vezes eu ia reclamar de alguma coisa, ou me ajudar. Adoro levar os problemas que eu não estou achando saída. Eu falo, pai, e isso, né? Ele fala: esse é daqueles que não tem saída boa. De todo lugar vai ter dano. Tem que ver qual o caminho que você quer escolher. Eu sempre brinco que uma das coisas que deu certo na vida, que Deus fez e falou assim: vou ter misericórdia dessas pessoas, foi a gente não saber como teria sido caso a gente tivesse feito outra escolha, né? Que imagina depois olhar e falar, nossa, se eu tivesse feito de outro jeito, olha como estava muito melhor, né? Então, não tem essa possibilidade, só tem, depois de escolher, fazer aquela escolha dar certo. Encontrar um novo jeito de lidar com a nova realidade, com as coisas que vão aparecendo. Mas é um grande desafio, né? Aí ele fala que o grande mito da mente, né? Então, a hora que você vai criando esse lugar dessa construção, cria um enorme caos que nos leva a interpretar, entender mal todas as coisas. Parece que o cérebro está preparado para fazer essa interpretação. Que aí eu acho que tem a ver com o que ele fala que é o primeiro compromisso, né? Quando a gente vai escutando a vida toda palavras que, de alguma forma, né, você é feia, você chora demais, você que vai criando um universo que ele vai chamar infernal, né, de um inferno na Terra, e ele vai moldando o nosso olhar, a nossa história, nossas memórias, e aí a gente vai enxergando o mundo
E aí tudo vai batendo de forma ruim, né? Então você vai entendendo mal todas as coisas. Somente vemos o que queremos ver e ouvimos o que queremos ver. E aí não é um querer de, ai, vou fazer que não escutei, a gente só escuta mesmo, por quê? Porque a gente escuta a partir da nossa memória, a partir da nossa história. É como a gente entende o que tá sendo dito. Então não é um querer de liberdade, né? Ah, eu vou escolher ouvir ou não ouvir. É muito mais um jeito da nossa estrutura, né? Que vai captando aquilo de acordo com a semente que está plantada, com o solo fértil, como a gente preparou o solo que ele fala no tomar para o lado pessoal. Então, você vai fazendo um solo fértil para coisas negativas, digamos assim, e aí, mesmo que seja algo positivo, o seu solo vai dizer, não, peraí, né? Vamos crescer essa semente e não a outra. Então, não é um querer de liberdade, né? E é um exercício retomar, depois que você já avançou, falar, não, peraí, né? Acho que essa é uma das coisas. A gente falha muito. Mesmo quando a gente avança, avança. Tem hora que quando você vê, foi tomado, né? Parar, respirar, ter um tempo para poder voltar, falar, olha, bora lá. O que estava querendo dizer, né? Me fala de onde vem, para parar de supor e parar de sofrer e aí criar um fortalecimento desse acordo, dessa realidade que vai fazendo e aumentando o sofrimento. E vai formando quem a gente é e vai permitindo com que a gente continue vendo aquilo ao longo da vida, ou seja, trazendo sofrimento todo o tempo. Não percebemos as coisas tal como elas são. Temos o costume de sonharmos sem nos basearmos na realidade. Literalmente, inventamos as coisas na nossa imaginação. O nosso poeta maravilhoso, Manuel de Barros, tem já falei dele aqui, um documentário que fala só 10% é mentira, e ele diz que o resto é ele que inventa e só o que ele inventa é real, né? Mentira é, ele diz que é, ai, falar que foi na padaria, e não foi, né? Coisas desse cotidiano concreto. Mas o resto que a gente vai pensando, como a gente vai interpretando, ele diz que é tudo invenção. E aqui ele vai falar, né, que a gente inventa as coisas da nossa imaginação. Como não entendemos algo, fazemos suposição sobre seu significado. E quando a verdade aparece, quando, né, salta no nosso sonho, e aí ele chama de sonho a realidade que a gente vai criando, descobrimos que era em absoluto o que a gente cria, o que não era isso, né? Que é o que a gente cria no cérebro, mas não é o que está fora, né? Então, não é exatamente como a gente imaginou. Aí ele vai dar um exemplo. Tá andando, né, passeando, e vê uma pessoa que você gosta. Essa pessoa vem para você, sorri para você, depois se afasta. Somente com essa experiência pode fazer muitas suposições. Com ela, é possível criar toda uma fantasia. E tu verdadeiramente quiser crer na fantasia, ela vai se tornar realidade. Porque a gente vai fortalecendo aquele pensamento e ele vira de fato aquilo. Começa a criar um sonho completo a partir da sua suposição. E pode que te creias, né? Realmente eu gosto demais dessa pessoa. A partir disso, em sua mente começa uma relação inteira. Talvez em teu mundo de fantasia, chegue a casar com essa pessoa. Mas a fantasia está na sua mente, no teu sonho pessoal. Fazer suposições em nossas relações significa buscar problemas. Na maioria das vezes, né? Supomos que nosso casal, nossa pareja, como diz, nosso parceiro, sabe o que pensamos e que não é necessário dizer o que a gente quer.
Suponhamos que fará o que a gente quer porque nos conhece muito bem. Se ele não faz, a gente crê que deveria ter feito, né? E a gente se sente muito ferido e dizemos: ele deveria saber disso, deveria saber que eu não gosto disso, deveria saber que eu não queria ir, né? Outro exemplo: decide casar e supõe que, né, seu parceiro vê o matrimônio ou entende o casamento da mesma forma que você. Depois, quando está vivendo já junto, vai descobrir que não é bem assim. E isto vai criando muito conflito. Se não vai tentando, né, fazer um movimento de clarear os sentimentos, a sua compreensão sobre casamento, isso vai trazendo sofrimento. Então, o marido volta para a casa do trabalho e a esposa está furiosa e ele nem imagina por quê. Talvez seja porque ela fez uma suposição. Não disse ao seu marido o que quer, porque supõe que ele já sabe, já conhece ela tão bem, que pode ler sua mente. Se chateia, né? Porque ele não satisfaz algumas de suas expectativas, vai supor que na relação, né, ele está tendo, não querendo ajudar, não querendo ser parceiro, não querendo dificultar. E aí vai criando N mal-entendidos com as pessoas que supostamente, eu adorei o supostamente amamos. Em qualquer tempo da relação, podemos supor que os demais sabem o que a gente pensa e que não é necessário dizer o que queremos. Farão o que a gente quer porque nos conhecem muito bem. E se não fazem, a gente crê que deveria fazer. E aí como poderiam fazer isso, né? Devem saber. E supomos, então, o tempo todo que ela deveria ter funcionado como a gente imaginou. O funcionamento da mente humana é muito interessante. Necessitamos justificar, explicar e compreender para que a gente se sinta seguro. A gente é uma máquina de dar sentido mesmo, né? As coisas são a partir do sentido que a gente dá. A gente olha para alguma coisa e vai dar o sentido a partir do. E a gente sempre vai dar sentido, né? Às vezes um sentido que não serve, é bem verdade, mas sempre vai. Temos milhões de perguntas que precisam de respostas, porque há muitas coisas na mente racional que é incapaz de explicar. Na verdade, ontem a gente estava estudando a questão da razão e da emoção, que não tem como separar, elas acontecem no mesmo, na mesma região, no mesmo campo, né? Então, é esse lugar de a gente poder tomar uma decisão racional, que a gente está sempre olhando o fato, que a gente está interpretando só o fato, não é real, a gente está sempre permeado por nossas emoções. Eu tenho uma imagem, vocês sabem que eu já contei para vocês que meu cérebro ele tem que imaginar, ele tem que fazer figuras, ele guarda, não sei como é o cérebro de vocês, o meu quer guardar em forma de figura, quer fazer uma exposição de arte. E aí, desse livro, Conversas Difíceis, ele diz que se não houvessem as emoções, a gente leria, por exemplo, a letra de uma música, todo mundo do mesmo jeito. E aí seria como se fosse algo mais robotizado, né? E que é a emoção que é a partitura. A Siri querendo participar. E aí a emoção é a partitura. E, na verdade, é a música, é a melodia. Então, pode ser a mesma letra e pode ser cantada e tocada de N maneiras. Então, é ela que, de fato, dá o ritmo, o tom daquela razão, digamos, né, dessa parte escrita. E a gente está sempre permeado pelas emoções, né? E emoção é algo que a gente sente no corpo. E antes mesmo de a gente conseguir saber o que a gente está sentindo, nomear, ó, isso é raiva, isso é ciúme, isso é porque eu me senti rejeitada, ou qualquer coisa assim, a gente sente no corpo, né?
esse um calafrio, aperto na boca do estômago, e N coisas da garganta, falta de ar, vermelhidão, enfim, tantas coisas, cada um sente de um jeito. Mas as emoções são sensoriais. Então, nessa lógica de que a gente não tem esse lugar da razão separada, então a gente está sempre permeado pela emoção. Então, quando a gente está explicando, justificando, supondo, a gente também está fazendo a partir dessa melodia que é nossa, né? E aí, o melhor caminho, digamos assim, é de fato perguntar, né? Olha, aconteceu isso, qual era a intenção, né? E a pessoa dizer, a intenção não era nenhuma, né? Ou a intenção era te ajudar, né? E às vezes, mesmo que não nos parece, porque a gente vai ler a partir da emoção, acho que é uma grande aposta, é de fato, na conversa com o outro, dar o voto de confiança, né? É uma das coisas mais lindas. Eu, eu me lembrei, né? Eu lembro de um amigo que eu amo muito, e ele, uma vez a gente estava, eu liguei, ele estava estranho, e eu falei, nossa, tem alguma coisa errada, né? Parece ter um muro entre a gente. Ele, tem, é eu que estou construindo. E eu comecei a rir. Eu falei, por que você está fazendo isso? Aí ele falou o que era, e eu expliquei por que que não fazia sentido, e aí, 30 segundos depois, já não tinha problema. E eu sempre falei para ele que uma das coisas que eu mais amava nessa relação era essa aposta de que o que eu dissesse era verdade, ou seja, checou comigo, eu disse, não é isso, no outro dia, minutos depois, aquilo deixava de existir. Porque, em geral, a gente continua acreditando no que a gente está supondo. Aí fala, será que o outro? Mas será que não está querendo me enganar? Mas será que não é só para ser simpático, né? Não foi só para eu. E é um desafio acreditar. Então, a gente vai para essa careação, digamos assim, vai para perguntar: é de fato isso que você está pensando? É essa a sua intenção? Porque a intenção faz toda a diferença, né? Às vezes, porque as coisas dão errado. Uma coisa é você fazer algo e me ferir, outra coisa é você fazer algo com a intenção de me ferir, né? É, quando você vê no direito a diferença de algo doloso e culposo, né? A intenção faz diferença na pena, né? Porque uma coisa é você fazer algo sem intenção de fazer, e a outra é você intencionalmente praticar um ato. Então, a intenção faz toda a diferença. E às vezes a gente continua acreditando que aquela era a intenção do outro. Então, esse exercício também, para além de conversar e não fazer suposição, ir lá checar, de permitir com que a gente possa, de fato, confiar com o que o outro está dizendo. Que aí eu acho que conversa com seja impecável nas palavras, né? Essas relações onde o outro pode nos dizer ser verdadeiro, porque ele está sempre cuidando, porque as palavras são de fato de afeto, são de fato para nos cuidar, mesmo quando a pessoa erra, e aí não sei se a palavra é certa, né? Ou quando nos pega, porque às vezes não é erro do outro, mas pega na gente em algum lugar, por causa da nossa história de vida. E aí a gente poder confiar quando o outro diz, não, não é por isso, né? Desse outro jeito. E de fato a gente se permite viver até outra situação que apareça, que tem que de novo checar, para que a gente possa ir avançando nesse lugar. Como que tá para vocês, assim? Que sentido tá fazendo pensar nessa conexão entre os três acordos? O amanhã é o último, e aí a gente tenta fechar essa lógica e ver como vai relacionando com as coisas que a gente já está conversando aqui. Ó, quem está chegando aqui agora, quando eu pensei essa conversa, eu pensei numa lógica. Se tem lógica é outra coisa, mas eu pensei numa lógica. Então, começar lá do primeiro, onde eu falo de
repetição de padrão, de como que eu entendi que eu estava no mesmo lugar, repetindo o padrão ao longo de uma vida. O exercício de quebrar esse padrão. Vira e volta, eu caio lá, tá? Essa semana foi um tombo da melhor qualidade. Mas, em geral, nos últimos 10 anos eu tenho conseguido sair dessa repetição. E aí, essa conversa foi, na verdade, avançando numa lógica de retoma, por isso a ideia do diário, para todo dia pensando nisso, e avançando numa lógica de aprofundamento mesmo, trazendo mais elementos de conhecimento, de leitura, da neurociência, da experiência como profissional, né, do campo aí da saúde mental, da saúde, enfim. Então, quem estiver chegando e quiser entender um pouco essa lógica, se começar do primeiro para cá, eu acho que pode ter muito ganho. Eu sou Cibele Sales e este é o Insights Pedagógicos.